Capítulo 11 O segredo da vitória. O espírito independente perde sua desenvoltura e liberdade, sobretudo numa sociedade que cada vez tem menos tempo de ler e se serve cada vez mais da imprensa como alimento de sua formação de consciência e juízo. Cláudio Tognoli, A Sociedade dos Chavões. Considerado um dos mais importantes críticos literários da atualidade, Harold Bloom é autor de 2 dezenas de livros sobre literatura e é professor há mais de 40 anos. Leciona nas universidades Yale e de Nova York, nos Estados Unidos. Numa entrevista concedida à revista Veja, do dia 31 de janeiro de 2001, com o título Leio, Logo Existo, Bloom afirma que não é possível pensar sem lembrar, e são os livros que ainda preservam a maior parte de nossa herança cultural. Finalmente, e este motivo está relacionado ao anterior, eu diria que uma democracia depende de pessoas capazes de pensar por si próprias, e ninguém faz isso sem ler. É como diz a frase anônima: quem não lê, mal ouve, mal fala, mal vê. Noutra edição de Veja, 7 de julho de 99, Alberto Manguel, autor do livro Uma História da Leitura, diz que a atual cultura de imagens é superficialíssima. Pense, por exemplo, nas imagens veiculadas pela publicidade. Elas captam a nossa atenção por apenas poucos segundos, sem nos dar chance para pensar. Essa é a tendência geral em todos os meios visivos. Assim, a palavra escrita é mais do que nunca a nossa principal ferramenta para compreender o mundo. A grandeza do texto consiste em nos dar a possibilidade de refletir e interpretar. Lamentavelmente, segundo pesquisa do Ipsos World Monitor, realizada em 10 países, o Brasil é onde as crianças e adolescentes leem menos e assistem mais à TV. Os brasileirinhos reservam menos de 1 hora por dia para a leitura. 43% não leem. Amigos, 43% não brincam com outras crianças. E computador, 69% não usam o aparelho. Esportes, 79% não praticam exercícios, mas gastam mais de 3 horas por dia com a TV. 57% têm na televisão seu principal passatempo. O professor de Neurologia e Psiquiatria da Universidade de Viena e criador da logoterapia, Viktor Frankl, afirma que vivemos numa sociedade de superabundância. Essa superabundância não é somente de bens materiais, mas também de informações, uma explosão de informações. Cada vez mais livros e revistas se empilham sobre as nossas escrivaninhas. Vivemos numa enxurrada de estímulos sensoriais, não somente sexuais. Se o ser humano quiser subsistir ante essa enxurrada de estímulos trazida pelos meios de comunicação de massa, ele precisa saber o que é e o que não é importante, o que é e o que não é essencial. Em uma palavra, o que tem sentido e o que não tem. Dá para entender então por que Satanás quer a todo custo afastar as pessoas da leitura e levá-las a uma absorção irrefletida de informações. Se no aspecto secular a leitura é importante, imagine o quão mais importante ela é para os que buscam viver uma vida espiritual significativa. Embora haja quem pense que religião é coisa de ignorantes, a Bíblia vai noutra direção e nos aconselha a transformarmos pela renovação da nossa mente. Romanos capítulo 12, verso 2, e julgar todas as coisas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 21. Nosso livre-arbítrio, dom com o qual fomos dotados pelo Criador e que é determinante no grande conflito, só pode ser realmente exercido em sua plenitude quando sabemos pensar, analisar, julgar e escolher. E parte dessa capacidade advém da leitura e da obtenção de conhecimento útil. No livro Ray Reid, Por que Ler?, Mark Edmundson afirma que a leitura é a segunda chance que a vida oferece para o nosso crescimento pessoal.
Durante a infância e adolescência, segundo ele, passa-se por um processo de socialização. Aprende-se o que é certo e o que é errado com os pais e os professores, e se começa a agir de acordo com o senso comum. Depois, é a leitura que nos permite desenvolver ideias próprias, conceitos e valores. Infelizmente, há até os que fogem dos livros. Falando a respeito do escritor português José Saramago, Bloom acha que, no mundo dominado pela imagem, livros difíceis como os dele de Saramago poderão deixar de ser lidos em 20 ou 30 anos. As crianças estão crescendo cercadas por telas. A longo prazo, não sei qual pode ser o efeito disso sobre a capacidade das pessoas de ler, para buscar não apenas informação, mas para a sabedoria e autoconhecimento. Existe, na verdade, um paradoxo na história atual da humanidade. O conhecimento humano está aumentando explosivamente. Antigamente, calculava-se que o conhecimento dobrava a cada 18 meses. Hoje, parece que dobra a cada 9. Embora coletivamente o mundo esteja ficando mais inteligente, individualmente estamos ficando cada vez mais burros, escreveu Stephen Kent em sua coluna na Veja, no dia 6 de agosto de 2003. Pesquisa realizada pela Universidade da Califórnia indicou que em 2002 foi produzida em todo o planeta informação em volume suficiente para ocupar 500 mil bibliotecas, como a do Congresso norte-americano. Os 5 bilhões de gigabytes de informação correspondem a 800 megabytes por pessoa, o que daria uma pilha de livros com 9 metros de altura para cada um. Segundo Canitz, se você ler 3 livros por mês, dos 20 aos 50 anos, serão 1000 livros lidos numa vida, mas isso nem chega perto dos 40 mil publicados todo ano só no Brasil. Comparado com os 40 milhões de livros catalogados pelo mundo afora, mais de 4 bilhões de sites na internet, teses de doutorado, artigos e documentos espalhados por aí, é muito provável que seu conhecimento não passe de 0,0000000000025% do total existente. É claro que a imensa massa desse conhecimento produzido a cada ano é perfeitamente dispensável quando não desprezível, mas a ironia reside justamente no fato de que, embora muito se produza atualmente, cada vez menos se sabe das coisas. O sociólogo francês Jean Baudrillard, comentando o papel da internet na página 12 do caderno Bem-vindo ao Futuro da Folha de São Paulo, do dia 19 de fevereiro de 92, afirma que tudo é volatilizado. Mais do que um espaço de conhecimento, é um espaço de desaparecimento, uma forma de perda por excesso que nos submerge. Mergulhamos na imagem, assim como nos tornamos parte de uma rede. Deixamos de existir, exceto enquanto terminal. Deixamos de ter um lugar próprio. Jerônimo 340-420 falava em ignorância desejada, ou seja, a atitude de quem deliberadamente não dá importância à cultura, mesmo tendo um grau satisfatório de escolaridade. Há um grande número de analfabetos desse tipo nos países desenvolvidos. No ótimo livro Fuga para Deus, publicado pela Casa, Jim Homberger apresenta uma história fictícia, mas baseada em fatos reais, bastante interessante no capítulo 3. Aquela convenção foi a maior que o mundo já viu. De cada canto da terra vieram os delegados, os quais se viam preocupados porque, ao invés de ter que destruir os concorrentes, eles mesmos corriam o risco de serem destruídos. Naquela noite discursaria a estrela do evento, o seu extraordinário líder. Os delegados cochichavam uns com os outros, expressando repetidas vezes a esperança de que, se ninguém fosse capaz de reverter aquela situação, o orador da noite era. Ele sempre fora seu líder. Mais que isso, ele era aquele a quem todos gostariam de imitar. Ele contava com o afeto e a lealdade de todos, e com o passar dos anos tornara-se em essência o Deus deles. Um aplauso ensurdecedor irrompeu quando ele apareceu diante de todos, tornando o seu lugar na plataforma. Ele contempla o mar de rostos erguidos atentos e, como um político, se embevece com a aprovação da multidão. Ao diminuir a ovação, ele respira fundo e começa. Escutem bem, seus demônios. Vocês não farão com que os cristãos deixem de frequentar os cultos, pois eles continuarão a fazê-lo.
Vocês não conseguirão evitar que eles se apeguem às suas doutrinas, nem que façam suas orações. Eles continuarão a fazê-lo. Devemos mudar nossa tática se quisermos continuar a ter sucesso. A chave para isso é o tempo, meus amigos. Podemos deixar que eles continuem com suas doutrinas, suas orações e seus cultos, contanto que controlemos o tempo deles. O tempo é o ingrediente mais importante, pois se eles não tiverem tempo, nunca vão conseguir aquela conexão salvadora com Jesus, disse ele, cuspindo rancorosamente ao pronunciar aquela última palavra. Satanás prosseguiu: Deixe-nos pensar que estão salvos enquanto controlamos o tempo deles, e eles serão tão nossos quanto aqueles que nunca puseram os pés na igreja. E como vamos fazer isso? Simples. Vamos mantê-los ocupados com coisas fúteis e inventar um sem número de esquemas para ocupar a mente deles. Vamos incentivá-los a gastar e então trabalhar para poderem pagar as contas. Vamos inundar a correspondência deles com catálogos cheios de ofertas tentadoras. A seguir, para que tenham como comprar, lhe encaminharemos ofertas irrecusáveis de cartões de crédito. Vamos ensinar-lhes que a felicidade vem de coisas e vamos induzir os maridos a trabalharem 8, 10, 12 horas por dia, 6 a 7 dias por semana. Que tenham 2 empregos, se preciso for. Façamos aparentar que é necessário que a esposa trabalhe fora. Vamos dizer-lhes que essa é a única saída, se quiserem manter o padrão social da família. Colocaremos então as esposas para trabalharem duro no emprego e em casa, de modo que elas não tenham mais energia para seus maridos e filhos. Vamos estimular a mente deles para que não consigam ouvir Jesus lhes falando à consciência. Bombardearemos seus sentidos com música, tocando nas casas, no trabalho, nas lojas. Certifiquem-se de que notícias ruins cheguem a eles onde quer que estejam. Para isso, usem jornais, revistas, rádios e a TV 24 horas por dia. Corromperemos a estrutura moral de seus casamentos e também dos jovens, colocando imagens sensuais que provoquem pensamentos impuros em cartazes, filmes, jornais, capas de revistas e, claro, na televisão. Usemos os programas de TV para que bem ali, na sala de estar deles, haja um desfile dos mais perversos membros da sociedade. Faremos com que se alegrem com os mais sórdidos detalhes do comportamento imoral, até que comecem a ver o mal apenas como uma alternativa qualquer. Faremos também com que eles se divirtam com entretenimentos, os problemas e a escória do mundo. Exibiremos detalhes de problemas dos ricos e famosos. Desviaremos a atenção deles da realidade das sérias da vida por meio da vã esperança de ganhar na loteria, em sorteios e cassinos. Encheremos suas estantes com livros, revistas e mais livros. Isso significa tempo, e quanto mais tempo com tudo isso, menos tempo com Deus. Encheremos as casas deles com computadores, colocando-os numa rodovia eletrônica cujas saídas nós controlaremos. Mandaremos um monte de e-mails para eles e os sufocaremos com lixo eletrônico e intermináveis informações. Vamos dar-lhes notebooks de maneira que estarão sempre trabalhando. Que todos tenham um pager, mesmo as crianças. Encham o dia deles com ligações telefônicas. Deem para eles telefones sem fio e celulares, de maneira que seja fácil conversar o tempo todo. Certifiquem-se de que suas secretárias eletrônicas estejam reproduzindo todos os recados. Vamos preencher todo o tempo dos filhos com atividades, programas esportivos na escola e fora dela, dança, balé, clube de escotismo, outros clubes, aulas de música, festa de debutantes e outras festinhas. Vamos deixá-los estressados com muito dever de casa, independentemente da idade. Mandaremos as crianças menores para o jardim de infância e a pré-escola, de maneira que fiquem longe da influência dos pais. Deixem que eles levem o tempo tanto quanto possível, uma vida à parte da dos pais, de modo que quando se tornarem adolescentes não tenham nada em comum com o papai e a mamãe. Vamos deixá-los tão estressados que eles não terão como não responder à nossa motivação para terem atividades sexuais, fumarem, beberem bebidas alcoólicas e usarem drogas, tudo como fuga ao estresse a eles infligido. Mesmo a recreação,
façamos com que seja em excesso. Vamos mandá-los em viagens de férias das mais caras. Façamos com que vivam num ritmo frenético, que eles voltem dos fins de semana exaustos, inquietos e despreparados para retomar o ritmo normal da semana que se inicia. Não deixemos que tenham contato com a natureza. Ao invés disso, façamos com que frequentem os parques de diversões, os eventos esportivos, os concertos, os shows e o cinema. Que nosso slogan seja: as férias os deixam cansados o bastante para que voltem a trabalhar e pobres o suficiente para que tenham que fazê-lo. Se eles conseguirem evitar essas armadilhas, usemos suas próprias igrejas contra eles. Vamos dar-lhes muitos serviços, muitas responsabilidades e problemas para resolver. Com isso, o tempo será consumido em boas obras. Quando eles tiverem reuniões de congraçamento espiritual, vamos instigá-los a se envolverem com fofocas e conversas supérfluas, de modo que cheguem em casa com a consciência pesada e as emoções perturbadas. Promovamos crise após crise na igreja deles, para que estejam sempre tão ocupados apagando incêndios que não tenham tempo de avivar a chama do evangelho no próprio coração. Vamos estimulá-los a estudar as doutrinas e a espalhar o evangelho, que frequentem seminários sobre liderança e grandes congressos sobre evangelismo. Deixemos o caminho desimpedido para grandes eventos interdenominacionais que promovam uma reforma. Façamos todo o possível para que eles finjam estar colocando a família e os valores familiares em primeiro lugar. Então, vamos envolvê-los em assuntos sociais de importância, como o aborto. Deixe que eles levem um estilo de vida conservador, mas, por favor, façam o que for necessário para evitar que eles venham para a Bíblia e para Deus, como pecadores que precisam de salvação. Se eles fizerem isso, tudo estará perdido. O tempo é a nossa arma mais poderosa e nosso melhor aliado, meus companheiros. Vamos usá-lo sabiamente e deixá-los dormir em seus equívocos por mais um pouco. Depois disso, tanto o mundo como a igreja serão nossos e teremos conquistado uma vitória eterna. Com as mãos erguidas, Satanás conclama a seus agentes: a vitória, a vitória, a vitória. E não só o eco, como também os resultados dessa tenebrosa reunião chegam até nós ainda hoje. Não sei quanto a você, mas há momentos em que me sinto angustiado com a pilha de papéis, revistas e jornais que crescem em minha mesa e não dou conta de ler, com os inúmeros e-mails para serem respondidos e com aquele documentário ou livro na fila, convidando-me para ser assistido ou lido. A própria avalanche de informações do mundo moderno não deixa de ser uma forma de dominação, conforme escreveu José Arbex Jr. no prefácio do livro Padrões de Manipulação na Grande Imprensa. Notícias do mundo inteiro são despejadas em tamanha quantidade e com tanta rapidez que mal tomamos conhecimento de um assunto e logo o outro já ocupa os telejornais e, consequentemente, as manchetes da mídia impressa, fazendo que rapidamente seja esquecido aquilo que havia pouco ainda era considerado fundamental. A aceleração tecnológica no mundo prova-se um eficaz instrumento de dominação. E que dominação! Você tem alguma dúvida sobre quem está interessado nessa situação a qual a humanidade chegou? Um mundo cheio de pessoas que, embora estejam abarrotadas de informação e muito lixo, não sabem pensar e praticamente agem por automatismo, seguindo as mais diversas ondas. Quão inconveniente isso é para o grande dramaturgo caído que age nos bastidores deste mundo. Desafio espiritual. Se tem uma mente equilibrada, capaz de discernir entre o joio e o trigo no mundo da informação, já é um tremendo desafio. Ser cristão nos dias de hoje é ainda mais desafiador. É um desafio espiritual. Talvez em nenhuma outra época da história tenha sido tão difícil. As prateleiras dos maus pensamentos e maus hábitos estão cheias e nos aguardando em cada esquina da vida. Não precisamos andar muito para ser desafiados e colocados em prova. Ligamos a TV e lá está o mundão a nos sugerir, quase impondo seu estilo de vida. Giramos o dial do rádio e, descontando algumas raras estações, só encontramos músicas sem sentido para quem procura viver um estilo de vida cristão. Acessamos a internet e, se não formos bastante objetivos, esbarraremos em lixo de toda espécie.
De fato, a tentação está aí. Satanás sabe que dispõe de pouquíssimo tempo e está usando suas últimas e mais poderosas cartas para enredar o maior número possível de pessoas antes que o drama cósmico tenha fim. Mas, ao mesmo tempo em que o sentimento de impotência frente às insinuações do maligno é algo perfeitamente normal para nós, meros mortais dependentes, é digno de nota o fato de Deus ter registrado nas Escrituras Sagradas a história de pessoas que, como todas as demais de todas as épocas, passaram por provas aparentemente impossíveis de ser vencidas. E mesmo vivendo em dias tão probantes, temos que admitir que as dificuldades pelas quais algumas pessoas da Bíblia passaram excedem em muito aquelas pelas quais passamos. Pense no que significa ser separado da família e levado cativo por um povo estranho e pagão, ameaçado de morte numa fornalha ardente, ser tentado por uma jovem mulher casada quando ninguém está olhando e ainda por cima poder obter vantagens materiais dessa relação ilícita. Ah, mas eles eram jovens, santos, especiais. Pode-se dizer ou pensar alguém, mas lembre-se, o que homens fizeram, homens podem fazer. Eram jovens santos sim, mas sujeitos às mesmas tentações e carentes das mesmas necessidades básicas que nós. Qual o segredo deles então? Se houve um jovem que poderia reclamar do que a vida lhe reservou, esse era José. Era um garoto mimado e acostumado à ternura dos cuidados de seu pai. Livro Patriarcas e Profetas, página 215. Tinha tudo o que queria, mas um dia a calamidade bateu-lhe à porta. Os irmãos enciumados o venderam uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. No Egito, foi novamente vendido, desta vez ao oficial do faraó e capitão da guarda Potifar. E os problemas de José estavam apenas começando. Imagine-se naquela situação, arrancado do lar paterno e levado para uma terra estranha e como escravo. Mesmo assim, na casa de Potifar, José não se envergonhava da religião de seus pais e não fazia esforços para esconder o fato de ser adorador de Jeová. Esse era o segredo de José, fidelidade a Deus e aos ensinos de seus pais. Mesmo assim, isso não o isentava de problemas. Acusado de assédio pela esposa de Potifar, foi levado ao cárcere. Teria sido morto se Potifar acreditasse na esposa infiel. Uma vez mais, o jovem hebreu tinha motivos para reclamar de Deus, mas não. Deixou-se usar por ele lá na prisão também. Deu bom testemunho mesmo naquela situação difícil. E tempos depois, reconhecidas suas capacidades e retidão de caráter, Faraó lhe disse: Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Gênesis 41, verso 40. Tremenda guinada, de escravo encarcerado a governador. E aí se vê que aquele jovem realmente mantinha viva a união com o céu, pois seu caráter resistiu de modo semelhante à prova da adversidade e da prosperidade. Quando pobre, fez de Deus seu maior tesouro. Quando rico e poderoso, podendo dar lugar à vingança e usufruir de todos os prazeres concebíveis, pensou apenas no bem que poderia fazer ao povo e em como poderia honrar o nome de seu Deus. Um jovem de valor, fiel em todas as circunstâncias, que resistia aos pensamentos impuros e fugia do mal, e, no entanto, essencialmente igual a qualquer outro, inclusive a você e a mim. Fidelidade recompensada. Daniel e seus 3 amigos hebreus viveram momentos semelhantes aos de José. Foram igualmente feitos cativos por um povo pagão, os babilônios. Em Babilônia foram submetidos às mais diversas tentações e venceram mesmo em face da morte. O segredo? 3 vezes ao dia, Daniel se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus. Daniel capítulo 6, verso 10. Além disso, sabia que nada há mais apropriado para fortalecer o intelecto do que o estudo das Escrituras. Oração aliada ao estudo da Bíblia, a fórmula é antiga, mas não existe outra. Aqui reside a fonte de poder para vencer o mal. Se estas duas coisas não lhes são espontâneas ou agradáveis, peça ajuda a Deus. Lembre-se do jovem Daniel e de que ele foi o brilhante exemplo daquilo que os homens podem chegar a ser quando unidos com o Deus da sabedoria.
Ellen White, no livro Só para Jovens, na página 35, diz ainda que jamais poderemos conseguir um bom caráter só com desejá-lo. Isto só pode ser obtido através de esforço, atenção às pequenas coisas, temperança no viver, desviar-se do mal pelo poder de Deus, fazer da Bíblia nossa leitura número 1 e da oração um hábito prazeroso. Eis nosso esforço diário, o segredo da vitória, se quisermos de fato vencer. Quantas vezes nos damos conta de estar falando ou agindo de modo semelhante ao das pessoas com as quais convivemos mais intimamente? Isto é perfeitamente natural. Cônjuges, com o tempo, acabam se assemelhando em muitos aspectos. É o resultado da convivência. João era um jovem muito nervoso. Fora até apelidado de filho do trovão. Ai daquele que se atravessasse em seu caminho nos maus dias. Mas quando conheceu a Cristo, algo interessante foi acontecendo. João se achegava a Jesus, sentava a seu lado, encostava-se-lhe ao peito, assim como a flor sorve o orvalho e a luz. Bebia ele da luz e vida divinas. Contemplou o Salvador em adoração e amor, até que a semelhança de Cristo e comunhão com ele se tornaram seu único desejo, e em seu caráter se refletiu o caráter do Mestre. Convivência. Essa é a solução para os nossos defeitos de caráter e o segredo para vencer neste mundo hostil. Todas as nossas esperanças atuais e futuras dependem de nossa relação com Cristo e com Deus. Buscar a vitória sobre o pecado sem a comunhão com Cristo é tentar o impossível. À medida que nos aproximamos de Jesus, vamos sendo paulatinamente transformados à sua semelhança. Se você se sente longe de Cristo ou se sente esmagado pelos apelos do mundo, lembre-se, seres humanos como você, hoje e no passado, venceram e vencem pela convivência diária com Cristo. Volte-se para Deus agora. Peça-lhe perdão e forças para triunfar. Peça-lhe que o ajude a ser mais seletivo com relação aos filmes a que assiste, aos livros que lê, às músicas que ouve e etc. E jamais se esqueça de que não há coisa alguma mais de molde a comunicar vigor à mente e robustecer o intelecto do que o estudo da Palavra de Deus. Nenhum outro livro é tão poderoso para elevar os pensamentos ou fortalecer as faculdades como as vastas verdades da Bíblia. Se a Palavra de Deus fosse estudada como deveria, os homens possuiriam uma amplitude mental, uma nobreza de caráter, uma estabilidade de propósito que raramente se vê neste tempo. Obreiros Evangélicos, página 249. Não permita que nada o afaste dessa fonte de poder. Esse é o segredo da vitória. Conforme escreveu Sarah Coleman Kemphofer em artigo publicado pela Revista Adventista de Portugal com o título Entretidos e Despercebidos, de agosto de 2002, nada disso se pode conseguir sem verdadeira alegria no coração. Outra forma de dizer, a fé sem obras é morta, Tiago 2,20, e citar Oséias 6,6, pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Se sacrificarmos os nossos entretenimentos com má vontade no coração e um fraco desejo de evitar o castigo de Deus no futuro, as nossas boas ações de nada valerão. Mas se primeiro nos conscientizarmos de que uma mudança no nosso estilo de vida nos levará para mais perto de nosso Criador e Rei, e depois pusermos voluntariamente essa mudança de amor em ação, abençoaremos outros e seremos abençoados. Que importa perder uns shows insignificantes aqui, quando se seguirmos as linhas mestras de Deus, veremos o melhor show do universo no outro lado da eternidade? Pense nisto. Os que desejam ter a sabedoria que vem de Deus devem tornar-se nécios no pecaminoso conhecimento deste século, para serem sábios. Devem fechar os olhos para não verem nem aprenderem o mal. Devem fechar os ouvidos para que não ouçam o que é mal e não obtenham o conhecimento que lhes mancharia a pureza de pensamentos e de ação. E devem guardar a língua para que não profira palavras corruptas e um engano se encontre em sua boca. Ellen White, no livro Lar Adventista, página 404.